E aí galera, Hello Worlds! Começamos a aula 25 do curso da SOS, desenvolvendo sistemas operacionais simples, e vamos começar a desenvolver o nosso sistema de escrita pelo arquivo fontswriter.lib. E primeiro devemos fazer algumas configurações no arquivo Autogen, que é o nosso otimizador de arquivo lib, beleza? E vamos começar. Ok, então primeiramente eu vou alterar o meu driver, que era 6, eu vou colocar 5, porque eu removi um HD do meu computador e o meu pendrive ele se transformou no número 5, beleza? Ok, a gente vai criar um arquivo assembly chamado fontswriter.asm. Então, eu vou escrever aqui, criar uma variável chamada file5, setFile5, igual a fontswriter, né? Sem a extensão, beleza? Como a gente explicou nosso automatizador de testes na aula 22. E aí eu vou criar uma outra variável chamada filebin5, né, que será o nosso arquivo de saída, na pasta binary, né? E vamos colocar a variável aqui, file5, que será o nosso fontswriter. E agora nós vamos acrescentar a extensão, .bin. Vamos criar um arquivo fontswriter.bin de saída na pasta binary, né? Ok. Então, galera, até aí tudo bem. Então, este é só essa modificação que vamos fazer no Autogen, beleza? E automaticamente ele vai adicionar para a gente aí o setor, o número de setor e inicial, o endereço de memória, nosso sistema de escrita. Então, galera, aí vocês vão adicionar aqui, mudar quantifile de 4 para 5, que a quantidade de arquivos agora será 5. E aqui em memory.lib, vocês abrem o memory.lib, e vão apenas adicionar aqui, né? Vamos adicionar fontswriter, vamos colocar 0, define fontswriter sector 0 também, e define fontswriter num sectors 0, beleza? E aí o nosso AutoEngine vai ficar responsável por alterar esses números aqui. Ok, então vamos fechar o memory.lib. Beleza, eu vou fechar aqui o Autogen, depois de salvar, e vou incluir, como os outros arquivos, o arquivo da pasta hardware, né, memory.lib, beleza? Para fazer as configurações de setores. E aí vou colocar bits system, que será 16, que está no nosso arquivo memory.lib, organização fontswriter, beleza? Fontswriter. E aí eu vou salvar esse arquivo. Vou salvar aqui na pasta raiz KidOS. Vou nomear como fontswriter.asm, o mesmo nome que a gente definiu lá nas variáveis de ambiente do Autogen, beleza? Fontswriter.asm. Ok. Então, primeiramente, né, eu vou colocar algumas inclusões aqui. Eu vou incluir primeiramente o arquivo win16.lib. Nós vamos utilizar algumas coisas desse arquivo que está aberto aqui, ok? Vamos utilizar algumas definições aqui. Vamos incluir também o arquivo em hardware, né? O arquivo keyboards.lib. Vamos incluir também o arquivo que vamos criar agora, o fontswriter.lib, e vamos incluir, né, o arquivo fonts.lib que criamos na aula anterior. Então, fontes nós criamos aqui, nosso arquivo de fontes que eu expliquei na aula anterior. Vou deixar aí no card para vocês verem se vocês não assistiram. Nosso arquivo win16, que é o nosso arquivo de janela, ok? O keyboards.lib, que tem nossas definições de teclas aqui, ok? E também o arquivo fontswriter.lib, que vamos desenvolver agora, beleza? Ok,
E logo abaixo já vou deixar pré-criada aqui a rotina procchars, né? Que tem o procchars, e vou fazer uma comparação logo acima das inclusões. Compare bx com 1. Se for igual, pule para procchars, que é o nosso processador de caracteres. Beleza? Se não for igual, pula para return. Ok? Eu vou dar dois pontos aqui e vou criar aqui um return, uma rotina return que vai retornar. Beleza? Até então é só isso que vamos criar no fontswriter.asm. Ok? Nas próximas aulas aí nós vamos desenvolver o processador de caracteres para ler o arquivo de fontes e imprimir nossas fontes nativas de texto. Beleza? Ok. Agora nós vamos desenvolver o arquivo fontswriter.lib. Então vou copiar aqui este arquivo. Beleza? Vou copiar esse comentário do keyboards.lib, vou colar logo acima, né, e vou colocar aqui fonts writer system library, né? Beleza. Vou salvar esse arquivo dentro da pasta hardware, fontswriter.lib, né? Se atentem ao nome, coloca o mesmo nome do arquivo assembly das variáveis que colocamos no autogen, fontswriter.lib, salvar. Vou mudar as configurações para assembly, para colorir aqui. Beleza, ok? E aí, nós vamos definir agora a primeira definição, que é font size, que é o tamanho das fontes, ok? Como a gente está vendo aqui no fonts.lib. Então vamos definir agora aqui, né, font size, que é igual a 5, ok? Do mesmo jeito que está aqui no fonts.lib, em maiúsculo com underline. Font size, que é o tamanho da fonte, 5 por 5. Key, que é a tecla, vamos colocar o número 1. E vamos definir char para 0, beleza? Aí depois a gente vai fazer uma comparação aqui, que se for char, ele vai imprimir, o nosso sistema de escrita, ele vai imprimir na tela os caracteres de strings do sistema operacional. E se for key, ele vai imprimir os caracteres vindo do controlador PS2, ou seja, do nosso periférico, teclado. Ok? Então, beleza. Então, vamos dar um espaço e vamos definir agora alguns endereços de memória aqui. Status. Eu vou explicar depois para vocês aqui. Keyboards.lib, ele finaliza aqui no endereço 3017. Como também tem no Win16, né? Nós temos aqui nossas definições de memória para armazenar valores dinâmicos. Ele vai até o 3016 aqui, ok? E aí o keyboard ele tem o 3017. Então vamos partir daí para frente, tendo o endereço 3018, né? 3018 em hexadecimal, né? Nós vamos utilizar essas definições de memória como endereços dinâmicos para poder armazenar a nossa tabela, basicamente a nossa tabela de posições interativas, ok? As posições interativas da nossa interface, para poder servir aonde que o sistema de escrita vai desenhar os caracteres, e também algumas definições para o cursor também desses campos de texto, ok? Então vocês vão entender isso mais a fundo em breve. Então vamos criar as definições aqui. Eu criei o status. Agora vamos criar aqui o position x, será 3019. Position y será 3021A, um B na verdade, ok? Vamos dar um deslocamento de 2 bytes aqui, que a posição x ela vai ter 2 bytes, então de 3019 e 3001A, 301A será basicamente 2 bytes aqui da posição x. Aí vai 301B será a posição y, mais o deslocamento de 2 bytes, né? Vamos definir aqui quantField, tendo deslocamento de 2 bytes, ele vai para 1D, ok? 1D, de 1B a 1D é um deslocamento de 2 bytes, ok? Então aqui é a quantidade de campos de textos. Então aqui nesse endereço dinâmico vai estar armazenado a quantidade de campos de textos, beleza?
Ok. Então, agora vamos definir limits call w, ou seja, limit call w será o limite da coluna do comprimento de um campo de texto. Então, enquanto a posição x e a posição y será a posição x inicial e a posição y inicial de um determinado campo de texto ou editor de texto, o limit call w ele será o número, né, a posição final de um campo de texto baseado no seu comprimento. Então, vamos colocar aqui nesse endereço 3001F, né? Um deslocamento de 2 bytes, aqui é de 3001D até 3001F. Vamos criar também a definição limits call x, né? Que será 3021, deslocamento de 2 bytes também. Então, que será o comprimento, basicamente o limite final de comprimento. E outro limite também, que é um limite auxiliar da posição x, beleza? Vocês vão entender isso depois. Então, vamos definir agora bscolor, né? Será 3023, deslocamento de 2 bytes de 3021 a 3023. bscolor vai armazenar a cor de fundo de um campo de texto, né? Para servir como auxílio no ato de apagar caracteres também. E também de alterar a posição do cursor, beleza? Para poder redesenhar os caracteres. Ok. Vamos colocar aqui cursor focus, né? Que é o campo aonde que será focado o cursor em um determinado editor de texto ou campo de texto. Então ele vai armazenar, ele vai ter aqui 3024 em hexadecimal, ok? Cursor tab, deslocamento de 1 byte, 3025, né? Então vamos definir aqui quantpos, a quantidade de posições, beleza? 3026 em hexadecimal. E quanttab 3028, né? 3028 ele vai ter um deslocamento de 2 bytes aqui entre o quantpos. O cursor focus ele vai ser um estado, né? Se o cursor estiver focado ou não em um determinado texto. O cursor tab ele será também um estado, né, da tecla tab, se essa tecla tab foi pressionada ou não, beleza? Então ele vai armazenar um estado nesses endereços dinâmicos, por isso que é um byte apenas. Quantpos é a quantidade de posições, ou seja, a quantidade de posições que será imprimido os textos em determinados editores. E quantitab vai armazenar também a quantidade de teclas tabs, ou seja, a quantidade de vezes que a tecla tab foi pressionada. Vai ser armazenada aqui em 3028. Nós vamos usar esses endereços aqui para controle do cursor e do redirecionamento de teclas do nosso sistema de escrita, beleza? Ok. Vamos criar também, né, uma definição de o status do limite x, 3029, que vai ser um deslocamento de 1 byte, ok? Vamos criar aqui também o status do limite x, basicamente aqui em cima eu errei, é limites w, ok? E aqui 3002A, ok? Então aqui 3029, 3002A. Basicamente aqui é 29, eu posso basicamente a sequência 2A. Então, o status será o status aqui baseado nesse limite. Então, aqui vai ter a posição de comprimento, vai ter o número de comprimento de um campo de texto, um determinado campo de texto, né? Limit call w. E aqui vai ter a posição final x, ok? E aqui vai ser o status, beleza? O status dessas posições. Isso aqui vai servir também como auxílio para redimensionamento da interface, para poder printar os caracteres quando a interface é movida, beleza? Então, vamos criar aqui agora uma outra definição chamada countFields,
né? O contador de campo, vocês vão entender isso depois. 3002B, né? O contador de campo de texto. Vamos definir também colors chars, ok? Cor dos caracteres, basicamente. 3002C. 3002C. Vamos definir count cursor, né, o contador de cursor. 3002D. 302D. Vamos colocar aqui também o estado do cursor, que é state cursor. 302E, né? E vamos definir o quantk, que é a quantidade de teclas. 302F. Ok? Quantidade de teclas que está sendo pressionadas em um campo de texto. Então, ao pressionar teclas em um editor de texto ou campo de texto na interface gráfica, ele vai verificar a quantidade de teclas daquele editor ou campo de texto, beleza? Que foram pressionadas. Ok. Uma outra definição que é CADDR, o endereço de caracteres 3021, né? O CADDR, ele vai armazenar um endereço. Dentro desse endereço 3021, vai armazenar o endereço dos caracteres pressionados em um campo de texto ou editor de texto. Então, quando você pressionar caracteres em um determinado editor de texto, esses caracteres serão armazenados em um outro endereço, basicamente um buffet. E o endereço, né, o endereço desse endereço será 3021, que terá a definição CADDR, beleza? E por último, vamos colocar a definição positions, beleza? Será um auxiliar também para a posição X e position Y, ok? 3033, ok? Então, nós temos aqui alguns endereços da tabela de posições interativas, beleza? Então, essa é a tabela de posições interativas baseado do teclado, ok? Eu vou mostrar para vocês o arquivo Win16, para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando. Logo aqui abaixo, né, na macro Create Field, né, nós usamos o BS Color aqui. Deixa eu ver aqui, BS Color, deixa eu ver se tem um BS Color 1. Não, aqui nós usamos o BS Color, ok? Eu vou até apagar aqui esse 1. BS Color, aí nós chamamos Call Save Positions, né, Save Positions. Esse Save Positions, né, ele vai salvar as posições aqui. Por exemplo, Positions, né, depois eu vou apagar esse 1 aqui, a gente vai editar. Não vou deixar até o 1 aqui para não confundir. Não vou apagar aqui, depois a gente vai editar esse arquivo win16.lib. E aí ele vai salvar aqui em Positions, né, as posições, né, interativas do campo de texto, beleza? Limit call W, limit call X, count positions, contador de posições, beleza? Quant fields, vamos dizer aqui em font writer. Vamos armazenar aí em save positions algumas coisas aí referente às posições dos campos de texto, para servir como redirecionamento de teclas ao imprimir uma tecla, ok? Ok, então aqui logo abaixo vamos criar uma macro chamado fonts writer loads. Vai ter dois argumentos, então vamos colocar end macro, beleza? End macro, beleza. A gente vai usar ela para carregar na memória o arquivo de fonts writer. Então vamos mover para o byte sector, que é o setor, o arquivo, né, o fonts writer sector, ok? Fonts writer sector, exatamente dessa forma. Isso será uma definição criada pelo AutoGen, né, no nosso arquivo memory.lib, ok? Por isso que devemos colocar dessa forma. Vamos mover para o byte driver, será fixo 80,
referente ao nosso pendrive, né? Eu vou tirar o R aqui, porque eu coloquei errado, é drive, sem o R. Vamos colocar no byte num sectors, que é o número de setores, será definido também pelo autogen, automaticamente. Fonts writer num sector, ok? Num sectors move byte, vamos mover para o words, na verdade, né? Vamos mover para o words. Segments addr, o parâmetro 1, né? Basicamente parâmetro 1. Aqui eu vou tirar, na verdade eu vou tirar esse 2, ele vai ter nenhum parâmetro, vou colocar 0 parâmetros. E aqui eu vou colocar fixo 0800, ok? Deixar 0800 que é o nosso segmento, o segmento do nosso código do kernel, ok? E aí eu vou mover para o words, o offset addr, que é o endereço de offset para carregar do disco. Offset addr, endereço do offset. Fonts writer, apenas fonts writer, que é o mesmo endereço aqui que nós colocamos o arquivo de fontes, ó, fonts writer, beleza? Que é o endereço criado pelo nosso automatizador de testes, o autogen, beleza? Vai estar aqui no arquivo memory.lib. Então, esse será um endereço que será carregado. 0800 fontswriter é o endereço de memória que será carregado no nosso arquivo fontswriter.asm, beleza? Nosso fontswriter.bin, perdão. Segmento, offset, então vai ter 0 parâmetros a nossa macro, beleza? O setor inicial vai estar com a definição fontswriter underline sector, e o número de setores desse arquivo será fontswriter num sectors, que é o número de setores do fontswriter, definidos pelo autogen. Ok, e agora por último, para finalizar a aula, vamos criar outra macro chamado fontswriter, né? E vai ter apenas um parâmetro, ok? End macro. Ok, então vamos zerar o endereço bx. Vamos mover para bx o argumento 1, que é o número que estará no argumento 1, primeiro argumento. Vamos comparar AL com final char, nosso caractere final. Estará definido aqui em keyboard.lib, que é 58. Né? E vamos, se for pule para fontswriter, se for menor ou igual. Vou colocar o endereço fontswriter. O endereço definido pelo autogen, que será o mesmo que é carregado na memória, ele será um endereço de salto aqui também. A gente vai saltar para esse endereço para executar o nosso arquivo fontswriter, né? Se for menor ou igual, se a L for menor ou igual a 58, né? Que é basicamente os caracteres definidos aqui, ó, no fonts.lib. Aqui nós temos 58, né, 58 caracteres definidos na matriz de bytes aqui, de ASCII até caps lock, como a gente falou na aula anterior, ok? Então a gente vai apenas identificar, fazer condições desses caracteres aqui, por enquanto. Se for final char, ele vai usar fontswriter para imprimir esses caracteres. Beleza. O que será esse parâmetro aqui? O primeiro parâmetro que vai ser colocado em bx. Ele poderá ser key ou char. Definido aqui em fontswriter, beleza? Não fontswriter.lib aqui, ó. Se for key ou 1, né, ele vai executar uma ação. Se for char, ele vai executar outra ação. Isto é visto no nosso arquivo fonte do fontswriter, né? Digamos que aqui eu chamo a macro fontswriter, definido como key, beleza? Key, como a gente viu aqui, né? É 1. E em fontswriter a gente vai ver aqui. Compare bx com 1, que será o key. Se for igual, proc chars, ou seja, ele vai saltar para o processador de caracteres se for key, se for 1, ou seja, a gente vai identificar se for teclas vindo do teclado, beleza? E aí a gente vai usar o proc chars para processar esses caracteres e imprimir na tela, né, as teclas do teclado, beleza? E se não for key, se for 0 ou outro número, ele vai pular para return e vai retornar o código. Se for char, beleza? A gente vai usar essa definição aqui mais tarde para poder
imprimir caracteres vindo de strings strings do sistema operacional. Isso nós só vamos fazer depois que nós criarmos o conversor desses caracteres aqui, que nós definimos aqui no keyboards.lib, ok? Então isso vai ser de grande auxílio para a gente, essas definições que nós fizemos na aula 23 aí. Ok, né? Então nós temos aqui o fontswriter.lib pronto, nós já incluímos no fontswriter.asm aqui, ok? E no nosso kernel, vamos abrir aqui o kernel. Então aqui no nosso kernel nós vamos incluir também, aqui ó, include, vamos incluir o fontswriter.lib, ok? Hardware, fontswriter.lib. E aí agora nós vamos incluir também, logo aqui em cima, né, no keyboards.asm também, o fontswriter.lib, ok? Vamos incluir fontswriter em keyboards.asm também. Ok. E a gente vai usar a macro bem aqui no keyboard handler main, o fontswriter que criamos aqui, ó, logo abaixo, fontswriter, beleza? Para ler basicamente para chamar aqui no drive de teclado, a gente vai chamar o sistema de escrita para poder já imprimir na tela o caractere recebido do teclado. Ok. E aqui em kernel, por último, né, eu vou aqui descomentar esse fontswriter load. Vou descomentar e vou apagar esses endereços aqui, ó. Basicamente ele vai ter 0 parâmetros, como nós definimos aqui, 0 parâmetros. O segmento será fixo, 0.800. E o offset será o que foi criado no autogen, né, do fontswriter. Logo, eu não preciso no kernel especificar os dois endereços aqui, do segmento e offset. Né? O fontswriter ele já carrega na memória o arquivo de fontes, né? E depois a gente vai fazer isso também no keyboard. A gente pode fazer até no keyboards driver load também. Eu vou abrir aqui da pasta hardware o keyboards.lib. Na verdade já está aberto. Ela está aberta aqui, beleza? E eu vou alterar aqui a macro que carrega na memória. Eu vou tirar aqui, vou colocar 0 parâmetros em keyboard driver loads. Vou deixar aqui 0x800. Em offset eu vou colocar aqui apenas keyboards. Será o offset de memória que vai carregar o nosso código, beleza? E aqui em kernel eu vou apagar também esses dois endereços aqui. Vou deixar apenas keyboard driver load e fontswriter loads, ok? Então beleza, pessoal, por hoje é só. A gente já desenvolveu aqui a lib de fontswriter.lib, o que nós vamos precisar para a tabela de posições interativas dos editores de textos e campo de textos, onde vamos usar essa tabela para redirecionamento de teclas vindos do teclado, ok? E na próxima aula, na aula 26, nós vamos criar aqui o processador de caracteres, que será aquele cálculo que nós falamos na aula de fontes nativas de textos do KitOS. Nós vamos criar um cálculo aqui para poder identificar qual é a posição dessa matriz aqui para ser desenhada o nosso caractere na tela, beleza? Vindo também do controlador, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula. E até a próxima aula, beleza? Falou!